Olá, queridos irmãos, que bom estarmos aqui estudando, refletindo, meditando sobre o Evangelho de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso encontro com o Evangelho. O nosso estudo de hoje é de título: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Esse título, meus irmãos, nós encontramos no capítulo 24, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz o seguinte: admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Mas o que é mediunidade? Mediunidade, meus irmãos, é um patrimônio do espírito e independe da moralidade, da etnia, da raça, da idade, da classe social do ser. Enfim, ainda nos tempos atuais, muitos irmãos imaginam a mediunidade como uma coisa fantástica, fantasiosa, sobrenatural, ou então que os médiuns são seres agraciados e escolhidos a dedo pela espiritualidade, que só os dignos possuem a mediunidade. Mas hoje em dia, graças aos estudos de Kardec, sabemos que não é bem assim. Mas vamos fazer uma volta na história para enxergar a mediunidade ao longo da nossa história evolutiva. A mediunidade, ela surge em todos os períodos da humanidade. Nós podemos vê-la, por exemplo, na era mitológica, com os gregos consultando os oráculos que representavam a divindade. Ou podemos vê-la também com os egípcios, que conheciam e utilizavam os fenômenos de emancipação da alma. Já com os hindus, nós podemos encontrar as etapas de iniciação mediúnica e desdobramento que era muito utilizado por esse povoado, né? Entre os judeus era natural. Por exemplo, no Velho Testamento, nós encontramos vários tipos de mediunidade de efeitos físicos e inteligentes. Podemos dar como exemplo Moisés, que era um grande médium, inclusive nos trazendo o Decálogo. Aí caminhamos para o Novo Testamento, onde nós vamos ver uma mediunidade diferenciada. A mediunidade, ela começa a ser trabalhada de uma outra forma, através de Jesus e dos discípulos. A mediunidade, meus irmãos, ganha sua imagem real, a do amor. E um dos maiores exemplos mediúnicos no Novo Testamento é o dia de Pentecostes, onde labaredas de fogo caíam sobre a cabeça dos discípulos e eles começaram a falar, cada um em uma língua diferente, de forma que os que ali estavam pudessem todos receber aquela mensagem. E o mais interessante é que mesmo alguns que ali estavam vendo aquilo tudo, não acreditavam e começaram a sugerir que eles estivessem embriagados. E Pedro, vendo isso tudo, dentre outras coisas, afirmou: vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos, querendo dizer que todos serão médiuns. Outros exemplos são os sonhos de José. Por exemplo, onde o anjo pede a ele que fuja para o Egito, já que Herodes mandou matar as crianças até 1 ano de idade.
Seria a mediunidade onírica. Caminhando mais um pouco, nós vimos ao longo da história várias tentativas de se combater a mediunidade. A Inquisição na Idade Média. Quantos desencarnaram sacrificados, tidos como bruxos, como feiticeiros, como magos? Quantos foram para a fogueira? E assim, meus irmãos, descobrimos uma coisa muito importante. A mediunidade não foi criada pelo Espiritismo e nem inventada por Kardec, como muitos irmãos ainda hoje pensam por desconhecer a doutrina espírita. No livro dos Médiuns, Allan Kardec vem nos dizer que todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então, nós podemos dizer que todos nós somos médiuns. Podemos dar como exemplo a intuição. Qual de nós nunca teve uma intuição? Tá um dia lindo, sem nuvem no céu, mas alguma coisa está me falando para levar o guarda-chuva. E você leva o guarda-chuva e no final do dia, antes de voltar para casa, cai a chuva. Ou então, as mães com seus filhos. Nossa, eu estou sentindo alguma coisa que eu acho que o meu filho não está bem, ou minha filha, que está acontecendo alguma coisa. Qual é a mãe que nunca passou por isso, não é verdade, meus irmãos? Quem é mãe deve saber. Podemos dizer que a mediunidade é mais um de nossos sentidos. Todos nós temos sentidos: a audição, a visão, o tato, o paladar. Porém, esses sentidos estão concentrados em uma determinada região do nosso organismo. E a mediunidade não. Ela faz parte de um todo, de todo o nosso organismo. Inclusive, ela faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Faz parte de uma opção que fizemos graças à misericórdia divina, que nos concedeu essa chance de sermos médiuns. Antes de reencarnar, quando estamos fazendo o nosso planejamento, nós elaboramos o nosso corpo físico, de acordo com as nossas necessidades, é claro. E se for um caso de eu vir como uma médium, ele precisa de uma certa especificidade no quesito mediúnico. O meu organismo precisa de alguns determinados fatores para que eu possa exercer o mandato mediúnico a que eu me propus. Então, meus irmãos, os dons mediúnicos são estratégias concedidas pela divindade, sob o ponto de vista educativo, para nos encaminhar ao bem. Ela vem, a mediunidade, como resgate, fazendo parte deste planejamento. E aí nós descobrimos o seguinte, outra coisa muito importante. Mediunidade não é castigo, nem punição e nem mérito, mas sim uma ferramenta escolhida por nós, mas uma ferramenta disciplinadora, porque precisamos frear os nossos impulsos, precisamos nos disciplinar. Lembremos, meus irmãos, de Chico Xavier. Logo que iniciou a sua tarefa mediúnica, em um dos seus encontros com Emmanuel, quando ele ainda estava aprendendo e mal sabia o que era mediunidade, e Emmanuel disse para ele que ele só precisava de 3 coisinhas básicas: disciplina, disciplina e disciplina.
Então, precisamos disciplinar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos hábitos. Precisamos disciplinar a nossa vida. Mas para isso, precisamos nos conhecer. Precisamos saber quem nós somos, por que estamos aqui, qual é nossa função. Qual a minha função no meio em que eu nasci, na família em que eu vim? Qual a minha função no meu trabalho, na minha faculdade, entre os meus amigos? Qual a minha função? Eu descobrindo qual é, já é um caminho para que eu possa exercer essa disciplina, porque eu vou saber o que eu preciso para levar isso adiante. Então, meus irmãos, vamos dar um exemplo. Muita gente pensa que porque possui certa mediunidade, a vida é uma bagunça. Ora, se eu sou uma pessoa irritável, eu vou atrair espíritos igualmente irritados, que se afinizam com o meu jeito de ser. E tem pessoas que falam a seguinte frase: lá em casa tá uma bagunça, é uma brigalhada, é uma gritaria, nada fica no lugar, uma bagunça só, mas é porque eu sou médium. Quando na verdade, meus irmãos, não é porque você é médium que a sua vida está uma bagunça, ou que a sua casa vive tendo brigas, no seu trabalho não dá certo e tudo desanda. Não é a sua mediunidade que causa isso, é ao contrário. A mediunidade vem para você aprender a lidar como ferramenta para você lidar com essas situações. Então não culpemos a nossa mediunidade, porque ela é uma ferramenta e que nós ganhamos para lidar com as dificuldades do dia a dia. Aí, ao invés de eu me irritar e piorar a situação que já é ruim, eu vou fazer o contrário. Vou me acalmar, tentar buscar soluções racionais e pacíficas. E assim modificando aos poucos esse quadro conturbado que existe na minha vida. É muito importante que nós estejamos com as nossas mentes calmas, sem conturbação, porque não conseguiremos resolver qualquer problema que seja na nossa vida com a mente cheia, atarefada, com a mente conturbada. Não conseguiremos, meus irmãos. Então, para que um espírito possa se comunicar conosco, é necessário que entre ele e o médium exista um relacionamento fluídico, que não se inicia instantaneamente. Então podemos ver, se eu sou um médium e que eu estou sofrendo interferências constantes de espíritos que estão causando certa conturbação na minha vida, eles não chegaram de repente para causar essa conturbação. De alguma forma eu fui criando esses laços com esses irmãos, abrindo a porta para que eles entrem na minha casa, para que eles entrem na minha vida. Como? Com o meu jeito de ser, com a minha forma irritada de ser, com a minha forma prepotente de viver, com o não cuidado que eu tenho com meus pensamentos, com a raiva que eu sinto por algum motivo, por conta da minha vaidade exacerbada. São vários motivos em que a gente pode abrir a porta para esses irmãos. E aí nós vamos lembrar, falando sobre isso, nós vamos lembrar sobre um caso que está no livro O Consolador, de Chico Xavier, uma mensagem que diz o seguinte: a história de um médium. A história de um médium, meus irmãos,
vem nos contar a história de Azarias Pacheco e vem nos mostrar que no Espiritismo uma das questões mais sérias é o problema do médium. Como que nós nos deixamos nos levar? Porque Azarias Pacheco, ele era um operário. Ele ganhava 400 mil réis por mês honradamente. Em determinada época de sua vida, ele se descobriu médium. Ele começou a ter contatos mediúnicos com irmãos espirituais, médicos espirituais, e começou a promover cura. Ele exercia a sua tarefa honradamente, sempre fiel aos seus princípios, sempre firme, mas também sempre recebendo grandes elogios por aqueles que ficavam fascinados pelo trabalho de Azarias Pacheco, a ponto de alguns pararem ele na rua e perguntar: ora, Azarias, quanto você ganha no seu trabalho? E ele falar 400 mil réis. E a pessoa afirmar para ele: ora, você é um médium com essas qualidades todas, não é para ganhar só isso, você deveria ganhar mais, você merece muito mais. Mas ele nunca se importou com isso. Até que um dia, Azarias ficou desempregado, foi mandado embora. E um grupo daqueles que o cercavam sempre, fascinados pela mediunidade, resolveram propor um trato para Azarias Pacheco, dizendo a ele: ora, Azarias, vamos fazer o seguinte: você perdeu o seu emprego, não precisa trabalhar, viva somente para a mediunidade, e nós vamos fazer como podemos chamar hoje, uma vaquinha, né? Nós vamos nos reunir para te ajudar mensalmente com 600 mil réis. E nos primeiros meses realmente foi assim. Azarias viveu somente para a mediunidade, mas sabemos da necessidade do trabalho e sabemos que esse irmão, como todos nós, precisa passar por certas atividades, por certas dificuldades. E esse irmão se acomodou, vivendo somente para a mediunidade, deixando o trabalho de lado. Logo, esses amigos que prometeram pagar um salário mensalmente começaram a falhar. E Azarias foi vendo as coisas faltarem dentro de casa para a mulher, para o filho. E certa vez, meus irmãos, Azarias promoveu uma cura. E essa mulher que recebeu essa dádiva, resolveu pagar ao Azarias. E ele aceitou. E essa foi a primeira queda dele. Foi o primeiro passo para que ele se envolvesse com os irmãos menos esclarecidos da espiritualidade. E assim ele se envolveu em uma trama, em uma teia que parecia infinita e foi perdendo seu equilíbrio. Então, meus irmãos, vendo por essa história de Azarias Pacheco, nós observamos que todos nós podemos cair no erro. E por isso a necessidade da nossa meditação, da nossa disciplina, dos cuidados conosco, dos cuidados da mediunidade, que não é de nenhuma forma para ser uma moeda de troca. A mediunidade, Jesus nunca cobrou para curar ninguém. A mediunidade foi nos dada gratuitamente para o nosso crescimento moral, e precisamos aproveitar essa ferramenta
precisamos utilizar essa pedra preciosa que temos para o nosso crescimento. Por isso, meus irmãos, a necessidade do estudo no centro espírita, a necessidade do ensino moral, porque para o espiritismo, o que mais importa é o nosso crescimento moral. É preciso educar a mediunidade, entender o que se passa conosco, para aí sim conseguir resolver outras questões. Ela pode ocorrer com qualquer um de nós, a qualquer idade, a qualquer classe social. Um exemplo era Kardec, que se utilizava de diversos médiuns de diversos locais do mundo para receber as mensagens, não é verdade? E nós precisamos exercer essa mediunidade com Jesus. Allan Kardec, no livro dos médiuns, tem um capítulo todinho, que é o capítulo 20, nos trazendo sobre a influência moral do médium. E na questão 9, existe uma pergunta que é assim: qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? E a resposta é linda. Perfeito? Ah, bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra, de outro modo não estarias nela. Dizei, pois, bom médium, e isso já é muito, porque são raros. O médium perfeito seria aquele ao qual os maus espíritos não tivessem jamais ousado fazer uma tentativa para o enganar. O melhor é aquele que, não simpatizando senão com os bons espíritos, foi enganado menos frequentemente. Então, meus irmãos, sabemos que não existe médium perfeito aqui na Terra, não é verdade? E quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Assim está na questão 11. E a resposta é a seguinte: querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. As duas coisas são necessárias. Então nós precisamos trabalhar em cima do nosso egoísmo e do nosso orgulho, para que possamos nos abrir para receber as intuições, a palavra dos espíritos superiores. E assim conseguiremos trabalhar com esses irmãos queridos. As qualidades que atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. E os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se prende à matéria. Então vemos, meus irmãos, que não é fácil. Por isso, é preciso estar com os nossos valores morais pautados no Evangelho. É preciso acalmar por dentro. É preciso olhar para dentro de nós, reconhecer as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, as nossas capacidades de ser cada vez melhor e, sem medo, colocar em prática, aproveitar essa chance que está sendo dada pela espiritualidade e utilizar a nossa mediunidade com Jesus. Fazer dessa mediunidade ferramenta do nosso crescimento. Então, meus irmãos,
que nós possamos nos avaliar, nos reconstruir. É claro, todos nós iremos passar em algum momento por ocasiões, por fatos que vão nos abalar, nos entristecer, nos deixar com raiva, porque ainda não somos anjos, mas estamos trabalhando para isso. E por que não aproveitar essa chance? Não tenhamos medo. Nós somos isso e muito mais. E como disse Jesus, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Então, meus irmãos, eu termino o nosso estudo de hoje narrando uma mensagem muito singela de Emmanuel, que foi recebida por Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: sim, meu amigo, observa a cachoeira que surge aos teus olhos. É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza. Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais amplos, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade. Como a queda d'água pode nascer em qualquer parte. Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se dirige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Estudemo-la, pois, sobre as diretrizes kardecianas que nos traçam seguro caminho para o Cristo de Deus, por intermédio da revivescência do Evangelho simples e puro, a fim de que a mediunidade e médiuns se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. Obrigada, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro.